Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí no dia 16 de novembro, pós-feriado, para divulgar autores nacionais, falar de livro, bater papo, fazer sorteio, dar boas risadas, entre outras coisas, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá? Hoje a gente vai aí até umas 9, 9h30. Teremos uma entrevista sobre saúde mental por volta de 8 horas, né? Aí depois só amanhã, tá? Bom, pra gente dar continuidade nesse ritmo literário, a gente vai conversar, conhecer um pouco mais, trocar uma ideia com a autora nacional Regiane Folter. Ela que tem obras publicadas, né, inclusive pelo site da Amazon, super topou bater papo com a gente sobre o seu livro, Mulheres que Não Eram Somente Vítimas. Essa não é a única obra dela, né? Ela também tem Amores, com Z, né, no final, e a gente vai entender o porquê disso. A Regiane é uma autora que já esteve no projeto, não de entrevistas, mas de episódios, se eu não me engano, resenha, entre outras coisas. Então já é uma autora aí de casa, né, que a gente fala. Para vocês terem uma ideia, um dos livros dela tem mais de 130 avaliações no site da Amazon. Isso que é um fenômeno, né, gente? Isso que é um fenômeno. Então a gente vai poder aí conhecer um pouquinho mais sobre a autora. Lembrando, meu livro novo, Caminhos Poéticos de um Brasil Colônia, está na pré-venda. Então ele vem dentro de um kit, é o livro, marcador, eco bag, dedicatória. Já corre lá no direct MoniqueMM18 para adquirir o seu kit literário do lançamento, tá? Muito bem. Enquanto a autora não entra, a gente vai conhecendo um pouquinho mais sobre ela, tá? Tô com um pedacinho da bio dela aqui. A Regiane, ela é formada em jornalismo e trabalha com produção de conteúdo e marketing. Ela vive viajando entre São Paulo, onde nasceu, e Montevidéu, no Uruguai, onde vive. Desde 2017, ela publica no Medium e em 2020 teve aí a autopublicação do seu primeiro livro, Amores, só que com Z. A gente vai entender isso no decorrer da entrevista, que é uma coleção de contos e crônicas sobre o amor. Já em 2023, ela está publicando o segundo livro, que é uma novela chamada Mulheres que Não Eram Somente Vítimas, tema da nossa live, tá? Juntamente com a editora Folheando, já fica aí a dica de editora. Mas isso tudo a gente vai conversar com a autora, que vai poder nos explicar melhor, né? Vamos ver, cadê ela? Vamos mandar mensagem para ela. Não sei se é a primeira live dela, né? Se ela está perdida em algum lugar. Gente, tá um calor. Tá um calor. Aí ela entrou. Regiane, querida.
Olá, Olá, tudo bem, querida? Bem-vinda! obrigada. Tudo bem e você? Eu estou ótima! Você é uma coisa linda. Primeiro, porque desde o início do nosso bate-papo lá para agendar a entrevista, você foi muito prática e dinâmica, e eu adoro isso numa pessoa. Que Então, assim, eu já tenho bom. que te agradecer por várias coisas. Por isso, e principalmente por você topar bater papo com a gente sobre as suas obras literárias, porque você já é do podcast, né? Eu já fiz É episódio verdade. no teu livro, né? Sim, no primeiro livro. Ai, obrigada, Que Monique. delícia! Querida, você é de onde do Brasil? Eu sou de São Paulo. De São... Mas você não mora no Brasil atualmente, né? Atualmente já faz uns bons aninhos que eu moro aqui no Uruguai, em Montevidéu. Montevidéu. Como é que é a literatura aí em Montevidéu? Como é que é o mercado? Tem feira literária, os escritores são unidos, as editoras são... Como é que funciona aí? Legal. Olha, é parecido com o Brasil em alguns aspectos, mas é tudo muito mais mini, né? O Uruguai é um país de 3 milhões de habitantes, mais ou menos, o país inteiro. Então tem uma feira que é bem menorzinha do que as bienais da vida que a gente está acostumado. Tem editoras, mas muito menos e menores, né, do que no Brasil. Eu senti muita receptividade assim com as editoras, com livrarias, tem muito lugar legal onde os escritores e escritoras se reúnem para criar e sempre me senti muito bem-vinda, mas sempre são as mesmas caras, sabe? Assim, tem muito menos diversidade e quantidade que no Brasil, né? Com certeza. Mas é um lugar maravilhoso e o pessoal ama ler, tem sempre uma livraria aqui perto cheia, então dá gosto assim de viver num país assim. É muito bom isso, né? Porque a gente se sente acolhida, a gente se sente confortável, a gente se sente num lugar que, mesmo estando longe de casas, acaba se tornando a nossa casa. É verdade. Principalmente com essa conexão da literatura que a gente ama de paixão e vive, entre aspas, para escrever, porque a gente não vive para escrever, né? Mas a gente está sempre escrevendo, a verdade é Sim, essa. sim, é parte Agora, fundamental. exatamente. Essa é a tua primeira entrevista literária, você já deu outras? Já dei outra, assim. Inclusive, uma vez foi aqui, foi assim, uma live também com uma empreendedora que vende livros de uma forma aí super interessante. Ela faz tudo digital, participa de muitas feiras. E foi uma conversa, assim, um bate-papo assim também, só que em espanhol. Que delícia! Pois é, de vez em quando eu recebo aqui escritoras portuguesas. Ah, que Então, legal. elas vêm para falar de como funciona o mercado em Portugal e Aham, etc. Só que esse mercado, por exemplo, para eu captar escritores do Uruguai, da Argentina, que eu já tentei trazer, elas ficam meio com receio, elas acham que é algum tipo de golpe. Pô, do Brasil, gente, tem tanta gente querendo conhecer a obra de escritores do Uruguai, da Argentina, de Portugal. É uma é. pena que elas ainda não se sintam confortáveis, mas eu vou pegar no pé delas, vou entrar mais em contato com elas para tentar trazer mais autoras daí de fora para o pessoal. Porque aqui a gente Bacana. consome, aqui a gente gosta, né? Então Sim, não tem jeito. sim. Agora o Rodrigo já está aqui, ó. Eu amo os textos dessa escritora. Já temos um fã na live, É gente. um dos meus maiores fãs, é o meu irmão. Beijo, Rô. Que Ai, graça. Agora, ô Regiane, me fala uma coisa. Eu estou aqui com seu material e você está, esse ano, na verdade, saindo aí do forno o Mulheres que Não Eram Somente Vítimas, né? exato, exatamente. Plena produção. Ele ainda não foi publicado.
ainda não foi publicado. A gente acabou de fechar o período de pré-venda e ele vai estar chegando aqui nas nossas mãos no comecinho de dezembro. Não falta nada. Gente, que delícia! Mas peraí, a pré-venda abre em dezembro. Aí vai até quando? A pré-venda abriu já e foi durante um mês mais ou menos, entre outubro e novembro. E agora já seria etapa de venda comum, normal, já está tudo aberto lá, quem quiser comprar pode comprar, só que os livros vão estar chegando a partir de dezembro, da primeira semana de dezembro. E essa publicação você fez por editora aqui do Brasil ou daí de Montevidéu? Aí do Brasil. Eu estou trabalhando com uma editora chamada Folheando, que é uma editora de Belém do Pará. E muito bacana o trabalho deles. Sim. Que legal, tá aí. Editora Folheando. Se jogar no Instagram, vocês vão achar e conhecer o trabalho da editora. Então já segue lá, porque sempre tem gente procurando por novas editoras, indicação. Sim. Folheando. Essa obra de publicação, né, de 2023, você optou pela editora. Essa parceria deu certo? Você está otimista? Como é que está sendo essa experiência de publicar para uma editora? Legal. Foi um processo bem diferente, né, da autopublicação. E está sendo bacana, por enquanto, a experiência. Eu mandei o livro no chamado de originais da Folheando, que inclusive deixo a dica aí para os colegas escritores. Eles abrem todos os anos o chamado e selecionam escritores e escritoras de todo o país. E o processo foi bem bacana, Monique, foi bem de intercâmbio, sabe? Eles me perguntavam minha opinião em todo o processo, eu participei, decidi coisas, se havia alguma coisa que eu não estava de acordo, eu podia expressar, eu era escutada. Eu acho que está sendo um processo super positivo. Para terminar de recomendar mesmo, eu preciso ter o livro nas minhas mãos, né? Mas até agora, só bons sinais. É uma ansiedade, né? A gente pode publicar 10 livros. Sim. Que a gente vai ficar ansioso para pegar o livro, para sentir, para ver a qualidade. É uma coisa que só quem escreve publica, gente, sim, consegue descrever. Quando o livro chega na nossa mão, a gente chora. Nossa. Que nem criança. Né? É verdade, é uma emoção, né? Não tem jeito. Agora, você pretende fazer um lançamento presencial em Montevidéu ou no Brasil do livro Mulheres que não eram somente vítimas? Até pretendo, Monique, mas ainda não tem nada organizado. O fato de morar aqui às vezes dificulta um pouco os eventos aí no Brasil. Então eu gostaria de fazer alguma coisa, mas provavelmente vai ser depois do lançamento, mais para frente, talvez um dia de autógrafos, alguma atividade legal mais para frente. E quem sabe, né? Vamos ver. Muito bem. Para a gente começar a entrar aí no livro, diz pra gente, o que Mulheres que não eram somente vítimas traz para o leitor? O que você... qual é a abordagem? O que é uma narrativa? É um romance? O que fala esse livro? Bacana. Bom, esse livro, ele é bastante diferente do meu primeiro livro. Ele é uma novela e ele é totalmente ficção, né? Totalmente ficcional. E basicamente é uma história meio que brinca um pouco com os temas policiais, de mistério. Ela tá aí, uma história que gira ao redor de um crime que aconteceu, de uma morte. E a personagem principal, que é uma jornalista, está tentando desvendar o que aconteceu aí. Ela quer entender como foi que essa morte aconteceu, digamos. E aí a história tá aí, gira ao redor de tudo isso. Então eu sinto que foi uma história... que eu sempre gostei muito de ler esse tipo de história, né? Sempre fui fã desse tipo de literatura e cheguei aqui para contar a minha própria versão, digamos. Então, para quem gosta de livros de mistério, que tem plot twist, que quer descobrir o que aconteceu e no final finalmente entende, acho que é uma boa opção. Agora, você tocou em vários pontos legais aí. Primeiro, Monique, é a minha primeira novela e etc. Quando você fala que essa produção é uma novela, esse livro, por exemplo, é o primeiro capítulo, a primeira parte. Essa novela que você diz, ela tem continuidade. Como é que funciona essa pegada da novela?
Então, Monique, na realidade, inicialmente não sei ainda se vamos ter continuidade, mas eu tento deixar a história em aberto justamente para isso, sabe? Dependendo um pouco de como seja aí a recepção e o que, né, e a criatividade também da gente, né, a inspiração, o plano seria até continuar, quem sabe com uma segunda história aí para complementar. Mas vamos ver, não quero fazer promessas hoje. Quantas páginas tem esse livro? Menina, sabe que eu não tenho certeza com a versão final? Eu acho que ficou quase 200, mais ou menos. Mais ou menos 200. É só para a gente ter uma ideia do tamanho, se é curto, se é longo, mas 200 páginas aí, é bem legal. O livro aí não chegou. Eu vou mostrar a capa aqui para o pessoal. Posso? Claro, deve. Peraí, gente, que eu vou mostrar aqui para vocês a capa do livro da nossa autora. Essa daqui, olha que linda que tá essa capa. Tá Esse mesmo. rosa, eu adoro rosa, né, gente? Esse rosa com azul, eu acho que dá um contraste à beça. Esse cabelo louro dela, olha como ficou, gente. Parece uma pintura, né? Como é que surgiu a ideia dessa capa, Regiane? Legal. Foi, eu gostei muito do resultado final também, Monique. Foi, na realidade, foi um bate-papo que a gente teve com o pessoal da editora, né? Eles que cuidaram dessa ilustração, da diagramação da capa. Eu conversei muito aí com o meu editor. Tivemos basicamente isso, um papo para conversar sobre os conceitos, sobre o que a obra tratava. Eu tinha algumas ideias, algumas coisas que eu achava que seria legal explorar. E aí o pessoal começou a trabalhar em algumas versões. A gente teve uma primeira versão que não funciona muito pra gente. E logo veio essa segunda, com essa personagem aí. E depois tem toda a parte de trás do livro também, que você ainda não viu, mas eu já vi que tá bem bacana também, com outros elementos. Então, eu acho que ficou bem interessante, assim, bem chamativa, né? Ficou até a sombra dela é rosa, gente. Ficou bem bacana. Então ficou bem legal. Agora, para a gente entrar um pouquinho mais na história, a sinopse diz o seguinte: quem foi Mariana Tavares e como morreu? Ô, Regiane, você falou aí ainda há pouco que você consome muito leitura que se parece muito com o seu livro, ou seja, autores que escrevem crime, suspense, nananã. Qual é um autor que você indica do gênero? Bacana. Bom, para fazer jus aqui meu segundo lar, eu vou recomendar um autor chamado Hugo Borel, que é um autor aqui do Uruguai e que tem umas novelas assim de mistério, policial, crime, etc., que é bem bacana. Eu gosto muito do trabalho dele. Tenho algum livro dele aqui na minha biblioteca e já li algumas coisas dele que são desse estilo, um autor mais contemporâneo, assim, que eu gosto muito. Ah, fica a dica aí. Hugo Borel. Será que tem tradução do livro dele aqui no Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que ele já tem alguns títulos dele já publicados em outros idiomas e vale muito a pena. Muito bem, fica aí a dica de escritor, tá? Voltado para essa pegada de crime, suspense, enfim. Eu também sou leitora de livro assim, eu adoro. E aí você diz o seguinte: quem foi Mariana Tavares e como morreu? Mariana Tavares é uma personagem, é isso? Sim, é uma das Fala um personagens do pouquinho livro. dela pra gente. Bom, a Mariana, o livro, a história, na realidade, todo o que acontece só acontece por causa dela, né? A Mariana, ela é essa pessoa que eu comentei para vocês, que morre, né? Ela tem uma morte um pouco estranha no começo do livro. E, basicamente, ao redor dessa morte é que a jornalista Maria vai estar buscando aí a solução, buscando as respostas que ela quer. E é engraçado porque, embora ela seja uma personagem muito importante, a Mariana, ela não aparece muito no livro claramente, né? A gente vai vendo vestígios dela por causa da investigação que a jornalista está fazendo. Mas é interessante esse processo, né? A gente vai construindo, entendendo mais quem é a Mariana conforme a gente vai lendo a história. Essa forma como ela morreu é um spoiler, né? Sim,
É, mais ou menos, mas eu acho que vou deixar o pessoal assim na dúvida, porque quando acontece ao princípio, o pessoal já vai pegar rápido o que aconteceu, mas o que eu posso dizer é que ela é uma adolescente, ela teve algumas dificuldades, ela tem um processo aí complicado de relacionamentos na vida dela, e no momento em que ela parece estar bem, que ela parece que as coisas estão encaminhadas, que estão avançando, acontece essa tragédia, digamos, e todo mundo fica bem sem saber o que aconteceu, estão imaginando que foi um acidente, e a Maria, né, a jornalista, não está tão segura disso, então ela quer entender melhor para ver se realmente foi um acidente ou não. E aí... Muito bem. Porque, assim, determinadas histórias, o autor ou a autora já deixa explícito que não é um spoiler, o assassinato, enfim. Mas em alguma outra história, né, como a sua, o leitor vai precisar acompanhar esse desenrolar para entender exatamente o que aconteceu com a Mariana. O cenário do teu livro é nacional ou ele é externo? Ele é nacional, mas eu não quis, Monique, colocar nenhuma cidade específica, nenhum local específico. Ele é bastante aberto, inclusive, porque eu queria como que as pessoas sentissem que essa é uma história que poderia acontecer em qualquer lugar, do Brasil, mas em qualquer lugar. Essa sensação, inclusive, porque habla, né, fala, perdão aí o portunhol, fala de temas muito comuns à nossa sociedade, e eu queria gerar essa sensação de proximidade, sabe? De que talvez eu estou lendo isso e está acontecendo aqui na minha cidade, né? Seria factível, né? Seria possível de acontecer. Muito bem. Essas são as perguntas que levam a determinada jornalista Maria Silva a investigar a misteriosa morte de uma adolescente. Como é que a Maria Silva, essa jornalista, cai no colo dela esse caso e ela começa essa investigação? Como é que ela entra aí na tua história? Legal. Bom, a Maria, você vai perceber, né, Monique, que essa é uma história que fala de muitas mulheres, né? E a Maria, ela descobre, essa pauta, né, cai no colo dela graças à sua editora, que também é uma mulher, que também é sua amiga. E a editora é a pessoa que, distribuindo as pautas, né, entre os jornalistas, pensa, eu acho que investigar essa história da Mariana é um tema que a Maria vai gostar, que ela vai se interessar. E essa editora, inclusive, acha que a Maria precisa desse processo, precisa dessa história e dessa investigação para poder lidar com alguns problemas dela também. Então, no início, a Maria não ficou muito satisfeita, não. Ela não queria ter que escrever sobre o que aconteceu com a Mariana, mas no processo aí de investigação, ela vai se apaixonando pela história, ela vai ficando muito envolvida e, no final das contas, ela entrega o que ela tinha que entregar. Já tô curiosa, gente. Agora, você, com tantas personagens femininas, né? Você inseriu aí na tua história um homem, um romance, uma figura masculina que seja muito forte? Sim, há várias figuras masculinas que aparecem nesse processo, né? Enquanto a Maria está fazendo essa investigação, ela entrevista muitas pessoas para conhecer a Mariana, para entender a vida dela, o que aconteceu. E nesse processo ela conhece vários homens. Não tem um romance, assim, não tem nenhum casal, nenhum personagens, né, que vivam uma história de amor. Sim, existem relacionamentos que aparecem um pouco aí no livro, mas acho que o foco não é esse, sabe? Vai um pouco por outro lado. Muito bem. Então a gente tem aí uma adolescente que morreu de forma misteriosa. A gente tem uma jornalista experiente que começa essa investigação para saber o que aconteceu com a Mariana. Ou seja, ela vai entrevistando outras pessoas, personagens vão aparecendo. Essa dinâmica da investigação também é muito interessante, porque você pode evidenciar e colocar o teu leitor com aquela pergunta: será que essa pessoa tem a ver? Será que essa daqui está envolvida? Como é que foi esse teu processo de escrita quando você faz essa busca, essa investigação através da jornalista,
para desvendar esse assassinato? Maravilha. Que boa pergunta, Monique. Assim, eu acho que eu não sei explicar exatamente como eu criei essa história, né? Eu sinto que num dia alguma coisa chamou a minha atenção, eu comecei a pensar, a Maria surgiu a Mariana, e eu lembro de sentar assim no chão aqui de casa e com várias folhas espalhadas começar meio que diagramar, né? Bom, para ela descobrir o que aconteceu, o que ela tinha que fazer primeiro, e depois, e depois. E eu estudei jornalismo, né? Eu venho desse mundo, né, de certa forma. Então, eu lembro muito da minha experiência como jornalista nesse momento da entrevista, né? De que muitas coisas no processo de criação de uma matéria, de uma reportagem, uma grande porcentagem vem da conversa que você tem com os atores envolvidos, né, naquela situação. E era uma das atividades que eu mais gostava de fazer quando eu estava trabalhando como jornalista, né? Tinha mais projetos nesse mundo. Então, eu quis realmente centrar essa investigação da Maria ao redor das entrevistas. Eu queria que ela fosse descobrindo a história da Mariana através do contato com essas outras pessoas que realmente a conheceram e também o que essas conversas geravam nela, né, na Maria, como ela também foi se transformando e se liberando de algumas coisas que estavam machucando ela, digamos, através desse contato, dessa conversa, desse ver a Mariana através dos olhos das outras pessoas. Então, foi um pouco, acho que, digamos assim, né, fazer um pouco de celebrar um pouco o que foi a minha profissão como jornalista e a importância que a conversa, que a fala, né, que a palavra tem no momento de você criar uma matéria, criar uma reportagem. Você sabe que eu entrei nesse quesito, né, porque eu tenho um livro publicado chamado Crime de Sara Castro. E ele é uma jornalista que vai desvendar o assassinato exatamente assim. Só que a mulher está viva, a assassina, e a jornalista tem que ir para a cadeia, fazer a entrevista com ela e no dia a dia saber o que aconteceu. E eu lembro que esse desenvolvimento da entrevista, porque a jornalista ela tem que ir atrás de pessoas que conheceram a assassina, para entender por que ela cometeu o assassinato, entre outras coisas. E não foi fácil, porque todo personagem que aparece você tem que casar. Existe um elo ali que você tem que criar, que não é todo mundo que consegue ter essa sagacidade. E você, como jornalista, que eu vi aqui, eu já ia até falar sobre isso, deve ter sentido uma facilidade maior, até porque era também atuar. E aí você acabou respondendo que eu ia mesmo perguntar. Essa dinâmica é muito interessante, porque uma história onde há segredo, crimes e coisas que não são reveladas a todo momento para os leitores, precisa de muita concentração para não se perder na história. É isso que faz, né, um livro desse gênero ser tão badalado. É verdade. Continuando aqui, o que antes parecia um trágico acidente esconde um histórico de violência que impulsiona a jornalista em sua apuração em busca de justiça, não só por Mariana, mas também por si própria e todas as mulheres que merecem ser mais do que vítimas. Você aborda aqui violência contra a mulher. Você também aborda abuso sexual, emocional. Quais são os temas que o leitor vai se deparar ali que pode gerar gatilho? Certíssimo. Sim, esse livro ele gira ao redor de coisas que acontecem muitas vezes na vida das mulheres, que provavelmente você, eu e muitas outras mulheres até normalizamos, né? Muito parte do dia a dia. E vai desde essa violência no sentido de, não sei, estar caminhando na rua e que alguém faça um comentário, se sentir vista, se sentir de alguma forma invadida por esse olhar, até a violência mais já dentro de um relacionamento, né? De uma relação de poder entre diferentes pessoas aí da vida dessa pessoa, dessa mulher, e como essas relações muitas vezes são usadas de uma forma nociva, de uma forma tóxica, né? Para abusar, denegrir essa mulher em questão. Então,
tanto a Maria como a Mariana sofrem com essa violência nesses dois formatos, né? Nesse estilo mais do olhar, do contato não desejado, etc., como da violência dentro de relacionamentos e situações que elas vivenciam e que terminam, né, tendo um impacto muito grande na vida de ambas. Então, eu também achei que é um tema que me interessa muito, eu gosto muito de ler sobre isso, eu gosto muito de conversar sobre isso, e foi um tema também que apareceu muito nessa obra, e acho que também, de certa forma, né, vou continuar denunciando, continuar aí colocando sobre o holofote esses temas que nós vivemos ainda hoje em dia. E que é muito comum, né? Mulheres a todo momento estão sofrendo com violência doméstica, com abuso sexual, estão sofrendo muitas vezes caladas, com medo de denunciarem, né, o parceiro, o pai, o padrasto, enfim. A gente tem infinitudes aí de exemplos que, inclusive, acabam com morte, né, que é absurdamente inaceitável. Agora, o que a Mariana e a Maria Silva, a jornalista, têm em comum? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que ambas têm em comum o fato de terem vivido essas violências, o fato delas terem sido em algum momento abusadas, agredidas, elas sofreram com isso e tudo isso gerou consequências para a vida de ambas, ainda que talvez as consequências sejam diferentes, elas por algum momento se veem como resultado dessa violência que elas, né, viveram. Mas eu também acredito que ambas, de alguma forma, queriam se liberar disso, né? As duas não queriam ser somente vítimas disso, elas queriam ser muito mais. Então, eu sinto que, de alguma forma, a história da Mariana, ela mexe muito com a Maria e ela inspira a Maria também a continuar se libertando dessas violências que ela viveu. Não fingir que não aconteceram, porque não dá para fingir que não aconteceram, mas sim poder trabalhar sobre essas questões e continuar seguindo em frente, né? E crescendo e se desenvolvendo e não deixarem de ser definidas por isso. Então, eu acho que o ponto mais em comum que elas têm é exatamente esse, né? O fato de elas terem vivido traumas. Infelizmente, a Mariana não teve mais tempo para poder continuar no seu processo de cura, mas a Maria tem esse tempo, ela ainda está viva, ela está, né? Aí, e a história da Mariana é uma forma para ela se continuar lutando. Basicamente, é uma coisa mais que a inspira a continuar lutando e a continuar contando histórias de mulheres como elas. A gente pode dizer que essa é a principal mensagem da tua obra? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que, no fundo, eu, pelo menos particularmente, sempre senti que ao me ver cercada de mulheres que me levam para frente, que me empurram, que me apoiam, que me inspiram, foi muito importante para mim ter essas pessoas na minha vida para poder seguir em frente. E eu acho que a história da Maria teria sido diferente, o seu desenlace talvez tivesse sido tão trágico como o da Mariana, se ela não tivesse sentido que isso que ela estava vivendo, isso que ela estava descobrindo, essa vontade de justiça, não tivesse, né, rolando aí na vida dela. Então, eu acho que sim, que a mensagem final é essa. Você, às vezes, pode ser vítima de algo, mas você não é só vítima, né? E conte com as suas mulheres, com as pessoas da sua vida, com as pessoas que você ama, para seguir em frente, porque eu acho que essa é a forma mais, não fácil, né? Porque não é fácil seguir em frente quando você sofre algum tipo de violência, mas é uma forma mais acompanhada, pelo menos, de poder lidar com tudo isso. Muito bem. Agora, dentro dessa sinopse aqui, a gente conheceu um pouco da Mariana e da Maria. Existem outros personagens aí na tua história que não foram citados, mas que você acha que tem um papel fundamental no desenrolar da trama? Então, eu acredito que... eu vou dar aí um pequeno spoiler para o pessoal, mas o livro ele está organizado em capítulos, né? E muitos desses capítulos cada capítulo é uma entrevista que a Maria faz com alguém relacionado à Mariana. E eu acredito que todos os personagens que são entrevistados são parte desse desenrolar. São pessoas importantes, são pecinhas do quebra-cabeça, né? Que a Maria foi juntando para chegar até o final. Então, você tem a melhor amiga da Mariana, você tem o professor, você tem um dos policiais que está conduzindo o caso,
Você tem um amigo que foi namorado da Mariana também. Então, tem diferentes atores que aparecem e todos eles, de alguma forma, estão relacionados, sim. Então, se ela não tivesse conversado com todas essas pessoas, ela não teria chego ao desenlace final. Muito bem. Teu livro é primeira ou terceira pessoa? É terceira pessoa. Terceira pessoa. Tá aí, mulheres que não eram somente vítimas. Eu quero saber o que ela morreu, gente. Tô cutucando aqui a escritora. A escritora não libera pra gente. A gente vai ter que ler o livro dela, que coisa boa. Bom, além dessa obra da nossa querida escritora, ela também tem Amores com Z. Explica pra gente esse título. Claro. Tem um físico aí? Eu tenho. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar. Porque aí dá pra ver o Amores com Z. Ah lá, gente. Amores com Z. Explica pra gente esse título. O Amores com Z não é um erro, não foi erro de diagramação. Esse livro, ele se trata de uma coleçãozinha de histórias curtas. E essas histórias estão todas centradas ao redor do amor, né? Do tema amor. Ele tem texto que fala do amor romântico, do amor entre amigos, do amor, né, que a gente deveria ter com nós mesmos. Diferentes tipos de amor e formas de vivê-lo. E cada texto dentro desse livro faz a referência a um tipo de amor. E cada título de cada texto começa com uma letra do alfabeto. Então, a ideia, a brincadeira aí de Amores com Z é porque as histórias são histórias que vão de A a Z, né? Então, Amores de A a Z. Essa aí é um pouco da brincadeira do título. Ah, gente, então não estranhe. Amores com Z. Amores com Z é um livro de contos e crônicas que faz um passeio pelo alfabeto, apresentando o amor em suas distintas formas. Amores platônicos, amores que se terminam, aqueles que perduram, o amor em quatro patas, o que nasce da genética, amores sem explicação e muitos outros que você provavelmente já viveu ou ouviu falar. Esse livro você publicou em que ano? Esse livro saiu a versão e-book primeiro em 2020. E aí logo trabalhei na versão em espanhol. Então esse livro também está disponível em espanhol. E em 2021 saiu a versão física, né? Que é esse livrinho aqui que vocês estão vendo. Então foi um processo aí longo. A gente se conhece desde 2020, então. Sim. Porque eu fiz um episódio do seu livro assim que ele foi lançado. É verdade. Ó, já faz tempo. Delícia! Como o tempo passa rápido! Nossa, nem me fale. Parece que ontem eu estava publicando esse e já estou no segundo. Não acredito. Eu lembro que eu falei assim, ué, Amores, esse Z aqui. Aí você foi me explicar exatamente o que você falou. Gente, parece que foi ontem que a gente se falou. É mesmo. É verdade. Tem episódio do livro aqui no podcast, tá, gente? Vocês podem escutar que tem um episódio dele lá. O livro tem aí 47 páginas, é um livro que numa sentada a gente já engole. E são 22 histórias curtas e aconchegantes, inspiradas na vida real. Qual dessas histórias tu gostou mais de colocar aí? Ai, qual será? Olha, é uma história muito especial para mim. É uma história que se chama Genética e que justamente fala do amor entre mãe e filha. E é um texto inspirado na minha mãe. Então, esse texto é muito especial para mim. Foi muito importante colocá-lo aí, né? E depois ver a minha mãe lendo e também saber, né, o que ela achou. Foi um texto super lindo. Inclusive, aqui no Uruguai, eu fui selecionada para participar de uma mostra de diferentes artistas
todo tipo de artista, pintoras, fotógrafas, escritoras, que podiam colocar e fazer uma homenagem a uma mulher importante da vida delas. E eu mandei esse texto e foi selecionado e eu tive essa oportunidade de vê-lo aí escrito, impresso assim num papelzão gigante, um cartaz, com uma linda ilustração, e acho que foi um texto que saiu das páginas mesmo, assim, que virou outra coisa e é muito especial para mim. Ai, que delícia. Lê um pouquinho desse texto pra gente. Leio, com prazer. Pra gente conhecer, né, gente? Ora. Deixa eu pegar aqui. Mas deixa eu pegar aqui no computador, porque a diagramação tá linda desse e-book. Genética aí, ó. Tá na página 16. Vamos lá. Esse livro, ele realmente foi um lindo processo de criá-lo também. Muito diferente do processo com a editora, mas não menos especial, né? Vamos lá. Esse foi independente, não foi? Esse livro foi uma publicação 100% independente. Então, eu estive envolvida aí, liderando um pouco a ação, né, em todos os lugares. Com a criação, edição, buscar pessoas para revisar o texto, buscar quem diagramasse, a ilustradora. Então, foi um processo assim muito, muito difícil e às vezes solitário, mas também tinha esse lado bom, né, de que todas as decisões eram 100% minhas e eu controlei assim cada pedacinho do processo. Então, para quem é meio freak aí dos controles como eu, é uma boa opção, sim. Conseguiu achar aí para ler pra gente? Achei. Vamos lá? Bom, genética. Eu acho que puxei minhas melhores qualidades e os meus piores defeitos da minha mãe. Também puxei o cabelo, o formato do nariz e uma marca de nascença no bumbum. Quando ela estava grávida de mim, sonhava com uma menininha que corria pelo quintal, a cabeça cheia de cachos e olhos azuis tão diferentes dos dela. Isso é o que ela conta. Será que ela também imaginava naquela época que sua filha teria alguns dos seus complexos e um pouco da sua beleza interna? Será que ela temia que eu fosse acabar tão parecida com ela como uma extensão sua? Um pedaço dela que escapou, mas que não foi muito longe? Eu amo as mãos da minha mãe. Dedos grossos, sempre cheios de anéis, unhas grandes e pintadas. São pequenas, mas têm força. Tanta força que com elas não é tão boa em fazer um delicado cafuné, mas sabe cozinhar a comida que eu gosto, escrever os bilhetinhos que eu guardo na carteira e segurar meu ombro quando sinto que vou cair. Continua? Ou o que você achou? Deixar um pouquinho para o pessoal ler em casa. Ficou lindo esse trecho que você escolheu, gente. Lembrando que esse livro tem mais de 130 avaliações no site da Amazon. Ou seja, um escândalo essa escritora, entendeu? Agora, Regiane, como é que a gente adquire o exemplar físico, tanto de Amores quanto do livro novo? O digital, a gente sabe que o Amor está aqui na Amazon, mas e o livro novo? Como é que os leitores acessam as tuas obras? Perfeito. Olha, Monique, a forma mais fácil de ver os locais de venda e todas as opções é entrando no meu site, regianefolter.com. Lá o pessoal vai encontrar informação tanto do Amores, onde pode adquiri-lo lá no Brasil, está disponível em diferentes livrarias, em diferentes lugares, que entregam no país inteiro, então não importa onde você estiver, o livro vai chegar até você. E a mesma coisa com o novo livro, né, com Mulheres que Não Eram Somente Vítimas. Ele está disponível no site da editora Folheando e lá no meu site você consegue achar o link super fácil. Então é só ir em regianefolter.com e lá vai ter todas as informações. Que delícia! Quando a live acabar, eu vou pedir para você, se puder, colocar o link do teu site nos comentários, que aí o pessoal acessa e tal. Mas mesmo assim, eu vou colocar a Regiane como colaboradora aqui na entrevista, para que fique disponível no feed do Instagram dela, no meu, e em todas as plataformas do podcast, do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music.
Eu sei, Maravilha. Regiane, que esse livro está saindo do forno. Mas e 2024? Tem planos aí? Tem planos, não sei se de publicar o terceiro, vamos ver, mas já tenho assim um outro projeto em mente que até estava desenvolvendo um pouquinho mais rápido, aí deu certo aí o negócio com a editora e falei, não, vamos focar nesse segundo livro primeiro e logo a gente vê mais para frente. Então, com certeza vamos estar trabalhando em coisas novas. Não vou dar muito spoiler, você sabe que eu não gosto de dar spoiler. Mas eu acho que talvez mais para o final do ano que vem ou até para o seguinte vai ter um terceiro livrinho nascendo aí. Vamos ver. Que delícia! A gente vai aguardar ansiosamente. Para a gente fechar com chave de ouro, qual foi o último livro que você leu? Ah, maravilha! Eu li um livro que não está disponível em português ainda, mas eu quero mostrar para vocês ficarem de olho nessa autora, que é essa daqui, ó. Ela é uma autora argentina, Camila Souza Vichada, e o livro que eu li foi esse, Tese sobre uma domesticação. Ela tem um livro em português, gente, maravilhoso, que chama O Parque das Irmãs Magníficas. Maravilhoso. Ela é uma autora trans e ela fala muito sobre a vivência dela. É incrível. Então, fica a Qual é o nome do recomendação aí. livro? Eu acho que é o Parque das Irmãs Magníficas. É incrível. É, inclusive, uma das minhas autoras favoritas da atualidade. Então, recomendo muito o trabalho da Camila. A Camila Souza Vilada. É Exato, isso? exatamente. O Sim. Parque das Irmãs Magníficas. Linda capa. Já botei aqui na minha listinha de Amazon. Tem o audiobook deles também, gente. Sim. Disponível. Olha que máximo. Não, é muito, muito bacana. Acompanhe tudo que essa mulher fizer, porque, olha, é uma pessoa incrível, assim. Ela escreve muito bem. Ah, já fica aí a indicação de autora argentina com tradução aqui para o Brasil. Coisa boa, assim que eu gosto. Qual é o livro que você leu e não gostou? Falou assim, putz, Ai, que tô difícil essa decepcionada. pergunta. Que livro? Olha, recentemente eu saiu uma dessas promoções, sabe que o pessoal lá da Amazon às vezes faz e põe os livros muito baratos e eu comprei no impulso um livro, eu não lembro do nome agora, mas era um livro que era justamente a sinopse, parecia que era um crime, mistério, do nosso estilo, Monique. Mas depois, quando eu li o livro, realmente eu comprei, né, com esse desconto aí que a Amazon estava dando. Mas o livro, assim, ia por um outro lado, a história ia mais uma coisa sobrenatural. Então, a sinopse não me vendeu que ia por aí, e aí eu me senti um pouquinho enganada, sabe? Assim, foi tipo, não foi isso que vocês me prometeram. Então, não gostei muito, não. Agora eu não lembro o nome, eu teria que buscar aqui, mas eu acho que todo mundo já passou por isso, né? De você estar lendo alguma coisa e de repente dizer, isso daqui não era o que eu esperava. Já, com certeza. Agora, fala pra gente qual é o seu Instagram. Beleza. O meu Instagram é o meu nome, Regiane Folter. É isso mesmo. No Instagram, no Twitter, TikTok, qualquer rede social, vocês vão me achar assim por Regiane Folter. Muito bem, vou marcar a autora aqui. Regiane Folter, tá? Folter, tá? Perfeito. Muito bem. Querida, ter você no meu projeto foi simplesmente delicioso. Esse bate-papo foi incrível, conhecer um pouco mais de você, o seu trabalho, o seu engajamento, os seus projetos para 2024. Eu só tenho que te agradecer pelas risadas, pela conversa, te desejar todo o sucesso do mundo e que você volte sempre que você quiser. Obrigada, Muito tá? obrigada. Obrigada a você, Monique. Sempre um prazer, muito profissional tudo. Olha, no terceiro, no quarto, no quinto, todos os livros que tiverem, vou contar aqui com o seu lugar, com o seu projeto para
para divulgar. É muito gostoso conversar com você e ótimo, fico muito feliz também de estar aí apoiando esse projeto incrível. Que maravilha! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, que ficou aqui com a gente, dizer que já já eu volto com live sobre saúde mental. Regiane, um beijo, amor, obrigada. Beijo, obrigada a vocês. Tchau, tchau.